Boa noite. Paz do Senhor a todos que estão aqui, aos que estão nos assistindo em casa. Queridos, se você está nos assistindo, envie esse link para mais contatos seus, para que você possa abençoar as pessoas que você conhece, para que as pessoas possam conhecer a Jesus ou ser alimentados pela palavra dele. Amém? Amém, queridos? Vamos orar. Essa palavra, esse louvor, eu nem precisava estar aqui, eu acho que a gente poderia continuar adorando, e Deus já estava falando, e Deus já estava fazendo, e nós já estávamos sustentados, e amém, né? Eu fico feliz por isso, porque quando Deus quer falar, parece assim, uma historinha, né? Ele vai colocando cada estrofe, uma debaixo da outra. Então, cada um que se levanta, desde o louvor, até cada um que se levanta para vir aqui, parece que tudo faz sentido. Tudo vai se encaixando. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, sela este lugar com teu sangue, sela as nossas vidas, sela as nossas mentes, Senhor, daqueles que estão em casa também, os lares dos meus irmãos, Senhor, daqueles que precisam de Ti. Deus, sela, em nome de Jesus. Eu proíbo toda voz contrária, toda voz do inimigo em nossas mentes, agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que vem para roubar a palavra, toda voz mentirosa, tudo que vem para dissimular, que vem para confundir, que vem para distorcer, que vem para roubar, em nome de Jesus, eu declaro destronado, repreendido e expulso deste lugar. E daqueles que nos assistem no poder e na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que a palavra do Senhor semeará os corações, semeará aos espíritos de quem está escutando e dará o destino correto para cada um, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém? O tema da palavra é: Deus fala ao amigo e cala o inimigo. E nós sabemos, né, esse louvor é lindo, né? Sobrenatural, como que é? É poderoso. Vai, Anderson. Poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. O poder de Deus é poderoso. O poder de Deus é sublime e eterno, porque Ele é poderoso, sublime e eterno. Porque a palavra dEle é poderosa, sublime e eterna. E Deus, Ele fala aos seus amigos. A gente vê lá em Gênesis 1, que Deus cria todas as coisas pela palavra. Ele diz, a palavra dEle tem poder. Ele pode falar com voz de trovão. Ele pode responder com fogo. Ele responde com água. E ele responde sublimemente. Mas ele fala. Ele fala com os seus amigos. Ele fala com os seus amados. Ele fala com os seus filhos. Quando ele cria o homem pela palavra. Só que ele quer mais que criar o homem pela palavra. Ele vai e ele deseja se relacionar com o homem, falar diretamente com o próprio homem. Então Deus cria o homem para relacionamento. Deus ama falar aos seus filhos. Deus ama falar aos seus amigos. Deus ama falar aos seus profetas. Então a palavra de Deus é poderosa, irmão. Cada vez que você libera a palavra, aquilo que Deus te respondeu, e aí, o que nós vamos fazer, Deus? Vai ficar assim? Cada vez que Deus responde algo, é um decreto, porque é a palavra dele, é ele dizendo aos seus amigos, aos seus filhos, aos seus profetas. Em Amós 3,7 diz muito bem isso. Deus, ele não faz coisa alguma sem antes dizer, revelar aos seus servos, os profetas. Servo, aquele que se encontra disponível, aquele que quer ouvir.
Servo é aquele que dá o coração. O verdadeiro servo é aquele que dá o coração. É aquele que se aproxima. É aquele que é amigo. E Deus, Ele nunca fala por falar. Tudo que Deus fala é para um propósito. Esse tempo de escassez pode ser difícil, pode estar complicado. Deus não desperdiça nada. No fim, Ele tem um propósito. A igreja é resposta. A igreja é resposta. E o que nós vamos dizer daquilo que Deus nos disse? O que nós vamos dar daquilo que Deus tem nos dado? O quê? Irmãos, quando Deus fala conosco, Deus fala para nos dar uma direção. Deus fala para nos livrar de algo. Deus tem os seus meios de falar, fala através dos seus profetas, fala em sonhos, fala em visões, fala no íntimo do coração, fala através de um passarinho. Quando às vezes a gente se sente só, e você vê na janela um passarinho, e aquilo ali já não é um passarinho para você, e é a presença de Deus falar, eu estou te vendo, eu estou te escutando, eu não sei vocês, mas eu já tive essa experiência, de um passarinho ficar horas sentado num fio olhando para mim, sem sair. Ele ficou por muito tempo ali. E eu não me senti mais sozinha. Tudo fala. O Senhor fala. Nós precisamos estar atento nesse tempo ao que o Senhor deseja nos falar. Porque existe muitas distrações. E os problemas são as maiores distrações que nos roubam da voz do Senhor. Muitas vezes quando Deus fala, Ele quer trazer provisão. Ele quer trazer vitória. Mas quando Deus fala, é preciso que nós venhamos a discernir a sua voz. E mais que isso, precisamos estar dispostos a obedecer a direção que Ele tem para nos dar. E eu quero nessa noite usar um exemplo aqui de um servo humano e poderoso. Um amigo de Deus. Eu quero falar de Elias. Eu quero usar os textos de 1 Reis. Acho que vou usar os textos de 3 capítulos, 17, 18, 19, por aí. Contando a história mais ou menos. A maioria, eu acredito que conheça. E nós sabemos que Elias foi um grande profeta. Um homem abençoado por Deus. Um homem que estimulou, que ensinou vários outros profetas. E ele foi um profeta numa época muito difícil. Durante o reinado de Acabe, filho de Onri. Os pais dele já eram complicados, faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e Acabe conseguiu ser pior. A gente espera que uma geração seja melhor que a outra. E nesse caso não foi o que aconteceu. Acabe fez algo terrível aos olhos de Deus. Fez ele e o povo se desviar da presença do Senhor. Construiu postes ídolos. Construiu altares a Baal. E casou com uma assassina de profetas, Jezabel. Imagina profetizar onde o reinado possui aquele que tem a lei ou determina as coisas como assassino. Imagina você, se está difícil aqui, como é que é naquela época? E Deus falou, eu não aguento mais ver isso, né? Falou, vem cá, meu servo Elias, meu amigo. Vai lá, procura Acabe. E diz para ele que eu vou secar essa terra. Não vai chover durante 3 anos. Olha que tremendo, irmãos. E olha que ousadia. Ele vai diante de um casal ali de assassinos de profeta. Ele põe ali o seu pescoço a prêmio. Quem está disposto?
a dizer a verdade. A palavra que Deus tem para você dizer. E isso muitas vezes vai te custar. Vai custar a tua reputação. Vai custar a tua amizade. Vai custar muitas coisas. Pode, a gente vê em outros países custando a própria vida. É ou não é? Mas ele foi. E disse a Acabe. E como é bom, irmãos. Como é bom, né? Poder ouvir a voz de Deus. E Deus fala através dos seus. Porque Elias foi falar com Acabe. Mas o próprio Elias ouvia a voz de Deus. Muitos homens e mulheres de Deus podem vir e profetizar na minha e na sua vida. E isso é uma bênção. Mas, irmãos, quando Deus fala conosco e quando Deus nos usa como boca profética, isso é tremendo. Isso é tremendo. Mas Acabe, ele fala para Acabe e Deus fala assim, fala e esconde. Fala e esconde. Pega e vai lá para o ribeiro, fica lá. Porque ele sabia que eles iam, querer a cabeça dele. Ele foi, ele se escondeu. E Deus manda lá corvos para alimentá-lo. Às vezes a gente está tão preocupado, né? Quando a gente faz aquilo que Deus pede para que nós façamos, quando a gente diz aquilo que é da boca de Deus, Deus sustenta a sua palavra. Deus sustenta os seus servos. Ele manda um corvo levar carne, levar pão junto ao ribeiro. Mas o ribeiro seca. E ele fala, e agora, Senhor? Estava sem chuva? E agora? Aí ele fala assim, vai lá que eu tenho uma viúva lá. Eu quero que você vai procurar tal viúva, que eu tenho uma viúva lá, que eu já falei com ela, ela vai te abençoar lá. Ele chega lá para essa viúva. Se Deus falou que já tinha falado com a viúva não sabia que ele ia procurar? O que essa viúva tinha? O que essa viúva tinha? Fala. Pouquinho de farinha e azeite. Para fazer o quê? Comer e ele e o filho dela morrer. O que Deus falou para essa mulher? E esse profeta chega lá e fala, estou aqui. Para comer, para beber. Eu não tenho nada para te oferecer, né? Em outras palavras, ela não falou isso, ela falou, eu tenho isso e isso. Estou esperando aqui só comer o meu filho e morrer. Ele, não, tudo bem. Ele falou, bom, se Deus me mandou aqui, ela podia não entender muito quando Deus falou com ela, mas o profeta entendeu muito bem que Deus falou com ele. Se Deus me mandou aqui, então faz o seguinte, disso que você tem, faz um pão e dá primeiro a mim. Parece egoísta, né? Fala, poxa, mas ela só tinha isso. Quando você dá aos seus profetas, você dá a Deus. A primeira parte ali, ele estava dando ao Senhor. Deus tinha mandado ele ali. E quando ela faz isso, Deus, com certeza, colocou a fé daquela mulher em desafio. O coração daquela mulher em desafio. Como é que eu vou dar para ela se eu não tenho também? E nós não estamos vivendo tempos assim? Como que eu vou dar se eu não tenho? E a Bíblia fala que no mesmo instante, talvez em 5 minutos, será, William? Em 5 minutos, Deus faz uma maravilha, tem provisão por dias para eles. Olha que coisa tremenda, irmãos. E hoje eu lembrei de algo, o Ricardo falou assim na hora do almoço, a gente sabe a situação que está hoje em dia, esse tal desse lockdown, e depois todo mundo pedindo para vender, para sobreviver, todo mundo que tem comércio sabe o que é isso, tem que pagar suas contas. E hoje ele me fala algo no meu coração, que aí eu lembrei exatamente disso. Ele virou e falou assim, hoje entrou uma senhora na loja, uma senhorinha que sempre passa lá, mas hoje ela entrou e ela quis comprar um fogãozinho a gás.
a álcool. Desculpa. Um fogãozinho a álcool. Vocês sabem dessa história? Oh, Deus, você já está antecipando o negócio? Um fogãozinho a álcool. E aí ele falou, mostrou para ela. Ela falou, então eu vou levar, porque olha o preço que está o gás. O meu gás acabou, eu vou ter que comprar um fogãozinho a gás, a álcool, que é mais fácil para mim. E a hora que ela foi pagar, ele não conseguiu receber dela. Ele falou assim, meu Deus, não é que a situação está muito boa para falar e fazer. Mas ele não conseguiu, ele falou, leva, é teu. Não, moço, eu estou te dando. Estou falando isso, irmãos, Deus sabe. Entendeu? Deus sabe. O que eu entendi, nós ganhamos muito mais dando esse fogão do que se tivesse recebido dinheiro por ele. É igual o que essa mulher fez para esse profeta. Quando você dá a cada um dos pequeninos dele. Não é isso? Entende? É nós podermos dar daquilo que a gente não tem. Não tem. É sermos desafiados a plantar a semente. Porque quando ela vinga, ela dá muitos frutos. E aquela mulher, daí um pouquinho, acontece do filho dela passar mal e morrer. E ela fica muito doida. E fala, mas culpa o profeta. E o profeta só pega o menino, coloca nos braços, coloca na cama, ora por ele. O menino ressuscita. E ela diz. Ela pegou e falou assim para ele. Agora eu vi que você é um homem de Deus. Que a palavra que tu falas é de Deus. Aí você se pergunta. E o que foi feito lá atrás? Que ela só tinha um punhadinho de farinha e um pouco de azeite. E o milagre lá de trás? Porque aqui teve um milagre, teve uma ressurreição, mas o milagre lá de trás. Irmãos, quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós estamos num desafio, num problema que a gente julga ser maior, porque o momento presente sempre parece maior do que o passado. É ou não é? E nós esquecemos do que Deus já fez. Eu vejo que você é Deus. E que tudo que você fala vem da boca de Deus. Nós precisamos ser uma resposta. Uma resposta para um mundo enfermo. Para um mundo enfermo, não só de Covid, ou seja lá que raio de coisa que for e que vier. Mas um mundo enfermo na sua alma. Um mundo enfermo no seu espírito, carecendo do médico dos médicos, do Salvador. Jeremias 1:11 diz que o Senhor vela, Ele cuida, né? Para que a sua palavra se cumpra. Irmãos, então todas as vezes que Deus me diz algo, que te diz alguma coisa, mesmo que você ainda não veja nada, mesmo que você olhe para você e fala, como? Eu não vejo possibilidade. Ele vê. Creia, porque Ele vela para que a sua palavra cumpra em nós e através de nós. Amém? No capítulo 18, depois de 3 anos, Deus fala assim, agora eu quero que chove nessa terra. Mas que rolo é esse, né? Agora seca, agora chove. Irmãos, Deus não é mau. Deus não quer castigar ninguém. Deus não tenta ninguém. Tudo que Deus quer é o nosso coração. Tudo que Deus queria é que o coração daquele povo de Samaria se voltasse a Ele. E Ele falou assim, eu vou tirar tudo que eles têm. Quem sabe o coração se quebranta e quem sabe eles se voltam para mim.
Quem sabe eles se arrependam. Ele fala que vai chover. Mas não era assim. Ele foi lá, falou e choveu, não. Aconteceu algumas coisas. E algo poderoso. Antes que viesse a abundante chuva que Deus tinha para aquele lugar. Então, a sequidão talvez que a gente está passando hoje, irmãos. Como eu disse, Deus não desperdiça nada. O que Deus quer do povo lá fora é arrependimento. Que se volte a Ele. Mas como que vai se voltar a quem eles não conhecem? Então, se não houver arrependimento dentro da casa, se não houver quebrantamento dentro da casa, quem é que vai pregar lá? Se nós ficarmos perdidos dentro de nós mesmos. Às vezes a gente duvida da própria salvação. Ah, não sei se vou, se não vou para o céu. Será que esse céu existe mesmo? Será que Deus é suficiente para me salvar? Então pouco se importa com o outro que está do lado, porque não tem noção nem daquilo que é próprio. Daquilo que você conhece como palavra, mas que precisa ser revelada no íntimo. Jezabel, ela tinha matado muitos profetas do Senhor. Até aquele momento. Obadias era um mordomo fiel, um homem temente a Deus, e Elias pede para ele dar o recado, ó, vai lá e fala para Acabe, que eu quero falar com ele. Deus me livre, ele vai me matar, porque você é procurado, ele quer o teu pescoço. E eu escondi 100 profetas quando Jezabel estava matando. E eu alimentei 100 profetas, separei de 50 e 50. Quem era Obadias, irmãos? Obadias alimentou 100 profetas. Ele também colocou o pescoço dele a prêmio. E Obadias foi lá e falou. E quando Elias vem na presença de Acabe, o que ele fala? Ah, és tu o perturbador de Israel? Fala para Elias. Você é o perturbador de Israel? Ele diz, eu não perturbo a Israel, mas você e a sua casa se desviaram dos propósitos do Senhor. Serviram a outros deuses. Fizeram o que era mal diante do Senhor. Ou seja, você é um perturbador. Mas tá. Quer chamar de perturbador por quê? Porque trouxe a verdade, porque traz a vida. E sabe, irmãos, muitas vezes nós somos tidos como perturbadores. Por muitas vezes não ir de encontro com um sistema corrupto, com um sistema mentiroso, com um sistema podre. Por dizer a verdade. Por denunciar o pecado, o erro. Muitas vezes nós somos tidos como perturbadores. E sabe de uma coisa? Se é assim, vamos ser perturbadores. Perturbadores do inferno. E Elias mostrou para aquele povo que é ser um perturbador. Ele perturbou a memória, a mente daquele povo. Ele colocou lá, ó, vem cá, vamos fazer. Eu quero propor algo para vocês. Pega os seus 450 profetas aí, profetas de Baal. Pega 2 novilhos. Eu pego um novilho, você pega um novilho. Você mola o novilho aí. Faz um altar e clama ao teu Deus, para que ele responda. E eu vou clamar o meu. Aquele que responder com fogo, né? É o Deus Todo-Poderoso. Tá bom. Então vai vocês primeiro. E aí eles começam, né? Eles começam a clamar, a chamar por Baal, a chamar por Baal, a chamar por Baal. E Baal? Nada.
Nada. Aí já era de manhã, já era meio-dia, já era tarde, Elias passeava por lá. Aí ele foi perturbar mesmo, né? Que ele falou assim, eu vou lá dar uma zombadinha deles, né? Ué, mas cadê teu profeta? Não respondeu ainda? Mas grita mais alto, clama mais alto, porque às vezes ele está ocupado. Às vezes ele pode estar dormindo. Quem sabe ele acorda e pode te ajudar? E nada. Eles desesperados fizeram o quê? Se cortaram. Começaram a cortar, a colocar o seu próprio sangue, porque o diabo precisa da nossa vida. O que ele quer é a nossa vida, o que ele quer é o nosso sangue, o que ele quer é tudo que a gente tem. O diabo ele não traz vida, ele traz morte. E com Jesus nós vemos ao contrário, que ele deu o sangue dele por nós. Porque ele vem trazer vida, ele trouxe a vida dele para nós. Olha quem eles estavam clamando. A quem queria a vida deles. E adiantou? Nada. Nada. Elias então levanta ali um altar de 12 pedras. Coloca madeira, coloca o novilho. E ele pede para trazer água. Fez cavou em volta para fazer como um riachinho. E pediu para trazer água 3 vezes e jogar sobre o novilho. Ou seja, ele encharcou o novilho, tanto que escorreu e encheu o rego. E aí, a Bíblia diz lá, no verso 36, que ele diz assim, ó Senhor, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Então veio fogo, Deus responde, Deus lambe tudo, irmãos. Imagina, uma oferta molhada. Ele lambeu tudo, lambeu pedra, não sobrou nada, nem pedra. Não sobrou nem a água. Lambeu tudo. E eles viram, aqueles profetas e aquele povo viu quem era o verdadeiro Deus. A igreja precisa ser esta resposta para aqueles que estão confundidos lá fora. Mesmo que para isso a gente precise de perturbar a princípio, perturbar. Ou distorcer os pensamentos contrários desse povo, trazer à luz. Para que as pessoas venham, para que as pessoas vejam que há um Deus em Israel, que o Deus que nós servimos é um Deus vivo, que o Deus que nós servimos não quer o nosso sangue ou qualquer coisa de nós, mas que Ele entregou a própria vida por nós, por amor de nós. Olha que lindo, irmãos. O tempo inteiro Deus falando com Elias, dando estratégia, direcionando Elias. Foge, vai lá, fala. Faz assim, diz que vai acontecer isso. E de repente ele cala o inimigo. O inimigo não responde. O inimigo não responde. Então nós precisamos entender, irmãos. Muitas vezes o inimigo quer confundir a nossa mente. Muitas vezes o inimigo fala coisa a nosso próprio respeito. A respeito das nossas coisas. Coisas contrárias àquilo que Deus diz ao nosso respeito. Porque tudo que Ele quer é nos desviar do propósito que Deus tem. Irmãos, Deus fala aos seus amigos. E Ele tem o poder de calar os inimigos. Usa a tua boca para profetizar a si próprio. E usa a tua boca para calar a voz do inimigo. Porque quando você fala, você é templo do Espírito Santo, ele está em ti. Quando você profetiza e quando você fala, ele fala através de você. Isso é uma arma, nós precisamos entender isso. Que a nossa palavra, que as nossas orações têm poder. Então, nós temos o poder de calar a voz do inimigo, as mentiras do inimigo na nossa mente, a respeito de nós e das nossas coisas. Mas, ainda não tinha chovido.
Mas ainda não tinha chovido e meu tempo está rolando. Mas não tinha chovido. E aí ele fala assim, e agora? Né? Eu acho que ele ficou meio assim, porque ele foi lá, agachou e foi orar. Porque o céu estava limpinho. Aí ele não só mais falou, porque até ali Deus disse para ele, só disse que vai chover. A direção do novilho, tudo, Deus deu para ele. E aí, e o resto? Cadê? O céu limpo. Aí ele manda o seu moço ir lá, ó, vai lá na beira do mar e vê se vem chuva. Enquanto eu oro aqui, ó, vai vigiar lá. E ele foi lá algumas vezes. E na última vez que ele foi, ele falou assim, ó, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Mas era um sinal. Às vezes é pouco o que você vê. Aos seus olhos. Mas a gente não tem ideia do que Deus vai fazer. Através daquilo que nós julgamos ser pouco. E chove. E chove. Então, irmãos, quando Deus fala, vai muito além das nossas expectativas. Quando Deus nos dá uma palavra, vai muito além das nossas expectativas. De uma simples resposta que a gente quer. De um simples pedido que nós fazemos. Vê isso. Uma hora ele responde com chuva, outra hora ele responde com fogo. Que coisa tremenda. Mas sabe, tem coisas que a gente só sabe depois. Antes, para que nós possamos saber, nós precisamos de obedecer aquilo que é dito. Ainda que seja pequeno, ainda que seja uma coisinha mínima, parecida com uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Está entendendo? Acho que tem algo teu que parece muito pequeno, que talvez você julga muito pequeno. E essa palavra é para você. Amém? Se Deus te prometeu algo, irmãos, ainda que seja muito pequeno, ainda que você não veja nada, sabe por quê? O tempo e o modo pertencem a Deus. E a gente pode se maravilhar depois. Então não desista. Se Ele prometeu, é Ele quem faz. Só corresponda. Nós não podemos ser religiosos de dizer assim, Deus me deu uma palavra, então Deus, eu estou resguardado pela palavra de Deus, só que eu vou lá, faço tudo conforme eu quero. Ei, Deus não é o nosso serviçal. Quando Deus nos dá uma palavra para a gente caminhar na palavra que Ele deu, não para Ele respaldar as minhas paixões, os meus desejos, conforme eu quero. Porque depois você vai chorar, Deus não fez. Primeira Reis 19. Será que eu posso um pouquinho além? Posso? 10 minutos além? Primeira Reis 19. A gente falou de Bíblia até agora, mas para falar que não leu a Bíblia, né? Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhes, assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a essas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele olhou, viu a sua cabeceira, que estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se.
O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes tu aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei. E agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do teu Deus, pois ele passará. Então um grande e forte vento fendeu, tão grande e tão forte vento, aos montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo-a, Elias envolveu o rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Verso 15, disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azarel, rei da Síria, e Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meoá, ungirás como profeta no seu lugar. Quem escapar da espada de Azarel, Jeú a matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Irmãos, aquele cara que ouviu de Deus, o servo que foi obediente ao Senhor, ousado, que colocou o seu pescoço à prova por várias vezes, nesse momento que a própria Geza fala com ele: eu vou te matar, eu vou querer o teu pescoço. O que ele faz? Foge. As outras vezes que Deus mandou ele ir falar, Deus mandou ele falar e falou: ó, agora você vai para tal lugar, fica lá no ribeiro, depois você vai lá com a viúva. Deus foi descrevendo todo o percurso. Nesse momento Deus não mandou ele ir em lugar algum, mas ele foi. Ele teve medo. Cadê aquele homem? Sabe, irmãos, e Deus conhece a nossa humanidade. Eu não estou aqui falando e nem pregando como as super-homens ou super-mulheres, nem eu sou. Eu careço da misericórdia e da graça de Deus. Essa palavra é para você e para mim. Mas Deus conhece os nossos limites. Deus conhece os nossos medos. E Ele sempre nos desafia. Esse homem tinha feito tanto. Ele viu fogo. Ele viu chuva. Ele viu tanta coisa. O que aconteceu? Ele queria desistir. Ele pediu a morte. Quantas vezes no meio do caminho a luta está tão intensa que você fala: Deus, eu não vou aguentar. Chega. Vai, me recolhe. Tá bom, já fiz bastante. Deixa outro. Eu não aguento mais. O medo às vezes nos paralisa. O medo nos faz dar crédito à voz do inimigo. Ou às debilidades da nossa própria alma. A pequenez, a debilidade da nossa alma não diz quem Deus é. Se nós nos movimentarmos de acordo com a nossa alma, nós perderemos o melhor de Deus. Nós teremos incredulidade. Nós nos paralisamos. Nós não saímos do lugar. Num tempo como esse, fica em casa, usa máscara. Irmãos, eu não estou falando que ninguém não tem que se proteger. Mas tem gente que está em pânico. Tem gente que está em depressão.
A gente vê suicídio. Irmãos, tempo de escassez, tempo de dor, tempo de dificuldade, é tempo de clamar, é tempo de arrepender. É tempo de nos voltarmos o coração para Deus. E não de desistir dEle. E não de desistir da própria vida, daquilo que Ele tem nos dado. Ele mandou ali anjos para sustentá-lo. Deus conhece tanto as nossas debilidades, os momentos que nós estamos cansados de tanta batalha, porque a nossa carne sente, irmãos. A nossa carne sente, nós nos entristecemos. Irmãos, Jesus chora. Jesus não chorou ao ver Lázaro? É humano. Nós choramos, nós sentimos. Nós precisamos sim ser sinceros com Deus. E Deus conhece o nosso coração. Deus fala: ei, para de ouvir a tua própria voz. É só um tempo de cansaço. Você está no zimbro, descansou, eu te dei mais alimento para você prosseguir mais 40 dias e 40 noites. Para sair desse teu deserto. Mas ele vai e esconde na caverna. Ele se exclui de tudo. Ainda com medo. Ele vai e se coloca na caverna. Sabe, naquele momento, eu acredito que ele não parou para pensar nas vitórias. Ele só pensou que por conta das vitórias ele ia morrer. Mas ele não pensou que o mesmo Deus que falou que daria vitória, sustentaria a vida dele. Porque se Deus levou um anjo para dar comida para ele, dizendo para ele prosseguir sem parar, tanto que a hora que ele para na caverna, Deus fala assim: Elias, o que você está fazendo aí, meu filho? Não mandei você estar aí? O que você está fazendo aí? Às vezes a gente erra a rota. O cansaço, o medo, a tristeza, a depressão nos faz entrar numa caverna e nos esconder, nos mergulhar nisso aí, nos fechar num ostracismo. E Deus fala assim: ei, não é isso que eu tenho para você. O que você está fazendo aí? Irmãos, é uma pergunta. Diz para Deus: Deus, está difícil. Deus, eu não estou conseguindo, como Elias fez, matar os profetas todos. Ele achou que ele estava só, que não tinha mais ninguém. E ela quer me matar. Ele diz: Elias, vem para fora. Como ele disse para Lázaro: vem para fora. Vem para fora, o Senhor nos chama, nós precisamos discernir a voz dEle. Nós precisamos de nos levantar. E Deus chama ele por 2 vezes, e as 2 vezes ele repete a mesma coisa. Quantas vezes Deus fala conosco e a gente repete a mesma história? Mas Deus, isso aconteceu, mas Deus, aquilo aconteceu. Deus, eu estou escondido, eu estou parado, eu estou assim, eu estou assado, porque fizeram isso, porque aconteceu aquilo, porque vai acontecer aquilo outro. E quantas vezes nós insistimos com Deus e Deus insiste conosco? Vem para fora, que eu quero fazer algo. Eu quero falar contigo. E no momento que ele sai, a Bíblia nos diz que passou um vento muito forte, fendeu os montes, um terremoto. E Deus não estava no terremoto. Talvez ele achou que estivesse. Para quem fez uma grande chuva, mandou fogo, né? Deus vai falar no reteté, Deus vai falar no... Aí veio o fogo, e ele não estava lá. Deus estava onde? De repente tudo isso cessa, e vem uma brisa calma e suave, e Deus estava ali. A voz de Deus é sublime, mas é poderosa. Quando ela fala, ela sussurra. Às vezes, irmãos, o que você tem é só uma impressão no seu íntimo. Não veio um canelinha de fogo e falando: eis que diz o Senhor. Glória a Deus quando isso acontece. Mas nem sempre acontece.
Às vezes o que Deus dá é uma impressão no seu íntimo. E se você não prestar atenção, você acha que isso não é nada. Deus fala no secreto. Irmãos, Deus fala da forma que Ele desejar. Ele responde e Ele faz da forma que Ele desejar. Nós vimos aqui que foi através do fogo. Nós vimos aqui que foi através da chuva. Nós vimos aqui que foi na voz suave e sublime. Ele fala. Tudo fala. Tudo fala. E Deus fala para ele, você não está só. Tem muitos outros que não se dobraram a Baal. Então, muitas vezes a gente está só. Mas Deus nos mostra, olha, você não está só. Deus coloca ao teu lado outras pessoas com o mesmo chamado que o seu. Com o mesmo coração que o seu. Para que possam caminhar juntos. Para que possam caminhar em unidade. Para que possam batalhar juntos. Para que possam vencer. Porque é isso que ele disse ao Senhor. Senhor, sozinho eu não consigo mais. Para mim, deu. Acho que só tem eu. E agora eu sou presa fácil. Não tem só você. E olha o nível de autoridade que ele tinha. Vai lá, unge a Jeú, o rei. Vai ungindo. Unge Eliseu no teu lugar. E mata todos os inimigos. Irmãos, as batalhas da vida, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos, pode às vezes haver cansaço no percurso, às vezes medo no percurso, mas quando nós sabemos o Deus que nós servimos, nós discernimos a voz dele, ele cala a boca dos nossos inimigos. Ele destrona os nossos inimigos, ele nos confere mais autoridade para vencermos. Então nós precisamos entender isso, irmãos, principalmente nesse tempo, quando nós precisamos de algo para nossas vidas, mas também precisamos de ser resposta para aqueles que estão lá fora. Eu sinto uma urgência no meu coração. Eu chego perto das pessoas que não conhecem Jesus onde eu trabalho e falo, Deus, me ajuda, que jeito que eu prego para esse aqui? Me dá uma vírgula para eu fazer o resto aí, as reticências, para eu pregar e para eu orar. E eu não sossego enquanto eu não faço uma oração de confissão e aceitando Jesus e aquilo, não sei, tem me... Eu sinto uma urgência. Nós precisamos ser resposta. E muitas vezes os filhos de Deus estão querendo ver a resposta de Deus. Mas para isso nós precisamos discernir a voz do Senhor. Ele fala com os seus servos, com os seus amigos. Quantos amigos, quantos servos do Senhor nós temos aqui? Amém? Vamos ficar em pé.